Olá, galera do sexto ano, tudo bem? Nós estamos voltando agora mais uma vez com a nossa aula de ensino religioso. Dessa vez, galera, com uma unidade diferente, né, que é a nossa unidade número 2, que nós estaremos falando um pouquinho sobre Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a pessoa de Deus. Tranquilo? Então nós vamos aí, nossa aula de ensino religioso, professor Flávio, vamos lá, que nós vamos começar aqui. Nossa primeira aula é sobre o nosso capítulo 6. Quem criou Deus? Nós vamos aprender um pouquinho sobre o Deus eterno e trino. Galera, essa pergunta não é muito fácil de responder, né? Quem criou Deus? Parece uma coisa assim, nossa, como é que a gente vai responder uma pergunta como esta? Realmente ela não é muito fácil de responder. Porém, a Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas respostas. E a gente precisa sempre que a gente quiser conhecer a Deus, usar a Bíblia Sagrada para poder a gente realmente saber mais informações e essas informações precisas sobre a pessoa divina. Então vamos começar com uma simples pergunta. O que é que a Bíblia diz a respeito da pessoa de Deus? Então vamos ver. Vamos lá. Bom, a Bíblia vai falar o seguinte: Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Eu destaquei aqui para vocês, aqui nesse texto bíblico, duas palavras: antes e eternamente. Então a gente precisa perceber duas verdades aqui que a Bíblia vai falar sobre a pessoa de Deus. Que antes da criação de qualquer coisa, antes que houvesse qualquer coisa ter sido criada, Deus ele já existia. Deus ele é antes de qualquer outra coisa. E ele diz também aqui nesse texto que Deus é Deus eternamente. E eu vou hoje nessa aula mostrar para vocês um dos significados dessa palavra eterno. Por que Deus ele é eterno? Né? Ele já existia antes da criação e quando ele existia porque ele é eterno. Ele não é limitado ao tempo. Tá? Então essa palavra eternidade quer nos mostrar justamente isso. Ele não é limitado a um tempo, ele não tem um início e também não terá um fim. Tranquilo? Então esse é o primeiro versículo, está no Salmo 90, versículo 1 e o versículo 2, tá certo? Mas a Bíblia continua falando, é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então a Bíblia vai mostrar também para a gente uma informação muito importante, que para nós entendermos Deus e a sua existência, nós só conseguimos fazer isso através da fé. Porque a nossa mente é muito limitada para compreender um Deus ilimitado. Nossa mente é muito finita para entender um Deus que é infinito. Então, como é que nós entendemos Deus e tudo aquilo que Deus criou? Através da fé. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, que é pela fé que nós entendemos que o universo, tudo que existe nesse universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que a gente vê hoje, aquilo que a gente consegue enxergar, né, da criação, foi feito daquilo que não se vê, daquilo que não existia ainda. Então, esse texto também quer mostrar para a gente um Deus criador. Tá? Ele não é uma criatura, ele é um criador. Esse versículo está escrito em Hebreus, né, o capítulo 11 e o versículo 3. Beleza? Bom, olhando aí então para o que a Bíblia fala, a pergunta continua. Quem criou Deus? Ou seja, nesses versículos que nós lemos aí, nós não conseguimos identificar uma pessoa além de Deus que se denomina Criador. Tá? Então vamos lá para a resposta para essa pergunta, baseado nos dois versículos. Ninguém criou Deus.
Se Deus tivesse sido criado por alguém, ele não era criador, ele não era Deus. Então a resposta mais concreta que nós temos a respeito da existência de Deus é que ninguém consegue criar Deus. Se alguém criasse Deus, Deus deixaria de ser Deus, né? Ele seria uma criatura. Então, baseado em que até agora que eu posso afirmar que ninguém criou Deus? Baseado em duas informações. A primeira, que ele é eterno. O eterno, como eu já falei, ele não tem princípio e não tem fim. Ele não está limitado ao tempo como nós. Quando Deus começou a criar as coisas, a Bíblia diz que ele determinou o tempo para todas as coisas. Como Deus tem esse atributo, essa característica própria dele de ser eterno, então ele não está limitado a tempo algum. Ele existe porque ele existe, tá bom? E baseado em que também? Baseado numa categoria, que eu posso dizer assim, que Deus está numa categoria diferente da nossa. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Deus, ele é o único que pode chamar à existência uma coisa que não existe. E do nada essa coisa pode aparecer e pode passar a existir. Foi o versículo que nós lemos lá em Hebreus, né? Pela palavra de Deus, pela fé nós cremos que pela palavra de Deus o universo foi feito. Então Deus falava e aquilo que não existia passava a existir. Então, baseado nessas duas informações, nós sabemos que Deus não foi feito por ninguém. E tem uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia apresenta a existência de Deus através de uma palavra chamada Trindade. Vamos ver o que é a Trindade? Bom, Trindade. Trindade é a palavra que nós usamos para descrever Deus, que, sendo um só, tem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eita, professor, peraí, são três pessoas que formam um único Deus? Sim, essa é a doutrina, o ensinamento bíblico da palavra Trindade, que embora a gente não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas a Bíblia vai mostrar que Deus ele existe em três pessoas diferentes. Os três formam um único Deus. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Então, Deus existe em três pessoas distintas. Combinado? Olha lá. A Trindade ilustrada. Como é que a gente ilustra, né? Como é que a gente pode enxergar essa doutrina? Bom, eu tenho aqui para vocês, vou apresentar para vocês aqui, que a Trindade ela é ilustrada muitas vezes através do triângulo. Então, tá lá, ó, Deus no centro é Pai em cima, Deus é o Espírito Santo e Deus é Filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo que Deus é três pessoas distintas, eu quero dizer que uma não é a outra. Cada um é uma pessoa diferente. Então, o Filho não é o Pai, o Filho também não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Cada um deles é uma pessoa diferente, tá certo? Mas os três, eles juntos formam um único Deus. É o que a gente chama de Deus triuno. Deus, três, uno, um. Então, os três juntos formam um único Deus. Aí você fala, nossa, professor, mas isso é muito difícil de entender. É verdade. É como eu já disse, a nossa mente, ela é muito limitada. E Deus é um ser infinito, ilimitado. De fato, a gente não consegue compreender Deus 100%, jamais vamos conseguir alcançar essa capacidade de compreender Deus 100%. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos traz esses ensinamentos de um Deus criador, de um Deus eterno, de um Deus triuno. E é esse ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, esse daqui é o ensinamento da Trindade ilustrada. E, para a gente concluir, quero agradecer a paciência de vocês. Até a próxima aula. Que Deus abençoe cada um.